Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Belmo na área. Deixa eu aumentar aqui a câmera que hoje eu tenho um tema legal para a gente conversar, tá? Que é como operar lateralidades, tá? O que acontece? Primeiro de tudo, você não precisa operar uma lateralidade, você pode operar a lateralidade e eu acho super importante. Por quê? Porque a maioria do tempo o mercado ele vai estar lateral, ou pelo menos lateral dentro de uma tendência, tá? Com uma chance maior de fazer uma continuação para algum dos lados, porém ainda assim lateral. E você precisa ter isso dentro da sua mala de ferramentas, da sua maleta de ferramentas, tá? Porque você precisa entender aonde você está pisando, entender o que está acontecendo e como atuar, ou se você vai ou não atuar, beleza? Por isso que é importante. Bom, eu separei aqui um gráfico, que é o gráfico aí do dia 16 de janeiro de 2023, e eu coloquei aqui um retângulo, tá? Para a gente poder observar somente e especificamente esse período aqui do gráfico, tá, pessoal? Então, eu quero que vocês prestem atenção nesse período aqui do gráfico, tá? Que varia ali de 11 horas da manhã, aproximadamente 11h10 da manhã, 11h20 da manhã, até, vamos colocar aqui um pouco mais para frente, até o final do dia, tá? Mais ou menos ali 17h50, algo assim. E aqui dentro a gente tem alguns tipos diferentes de lateralidade, tá? E eu vou querer explicar isso para vocês bem detalhadamente, tá? Então deixa aí o like, se inscreve no canal, espero que seja um conteúdo valioso aí para vocês, bem direto e prático. Legal? O que acontece? Independente do que está para trás, tá, pessoal? Independente do cenário ali do dia anterior ou do início do dia, a gente está observando esse cenário, tá? Bom, o que acontece? Eu vou colocar aqui essa seta aqui, tá? Ela vai ser a minha referência, ela vai ter uma cor vermelha e ela vai ter um preenchimento também, pessoal. Ela vai ter um preenchimento vermelho para que a gente fique fácil de localizar. Legal? A ponta dela é a referência, tá, pessoal? Então vamos lá. O que acontece nesse candle 29? Né? Percebe que o candle 28 ele abre, esse candle 29 em algum momento ele foi para baixo, em algum momento ele foi para cima, tá? E por fim ele fechou aqui dentro dessa região. O que acontece? Se você coloca aqui usando o Profit o mouse em cima desse candle de 5 minutos, você vê ali uma estrutura de 5 candles de 1 minuto. Então o que aconteceu foi que o candle abriu, foi para cima primeiro, depois foi abaixo e fechou próximo à sua abertura. Então esse candle 29, ele já demonstrou logo na abertura dele que ele tinha alguma coisa, alguém, algum player, alguma coisa, tinha interesse de compra aqui. Aconteceu essa compra aqui, esse pavio que ele deixou aqui. Tá? Então você já suspeita que aí você está próximo de uma lateralidade ou uma correção, ou seja lá o que for, você já suspeita que o movimento de baixa já vai ter mais dificuldades de acontecer, pelo menos dentro desse momento, tá? E aí você confirma isso no candle 30, que fecha um candle de alta, no candle 31, logo na sequência ele vem com essa sombra aqui abaixo, vai acima de novo, o 32 rompe a máxima, né, ele tica acima da máxima do 31 e até mesmo do 29, volta abaixo, o 33 na abertura, aí de novo vamos usar ali, ele vem abaixo primeiro, depois vai para cima, então ele tica abaixo do 32 e depois vai para cima, o 34 vai acima, fecha abaixo, 35 abre, vai acima, fecha na metade, com um grande pavio. Então assim, é uma grande confusão que tem aqui dentro desse período, né? E ninguém pode dizer que isso está uma tendência, que isso é uma tendência. A tendência ela pode estar vindo lá de trás, mas aqui, durante isso daqui, é um cenário lateral, tá? E isso é um tipo de lateralidade, tá? Que você vai observar. Legal, pessoal? É uma lateralidade, ela é uma espécie de correção que vem para baixo e que constrói outro tipo de lateralidade aqui no candle 42, tá? Mas antes disso, antes de chegarmos lá nesse candle 42, eu quero mostrar para vocês como fazer algumas operações aqui dentro, tá? Então, por exemplo, você vai observar os pequenos movimentos do preço. Se o 29 ele fez isso, depois fez isso, e o 30 fez isso, depois fez isso, e foi acima de novo, nesse momento que ele vai acima, ele tende a falhar.
E se ele voltar abaixo, ele tende a falhar também, não deve prosseguir muito tempo, porque tem força de compra abaixo e tem força de venda acima, tá? Então, o que acontece é que muitas vezes você vai comprar, só que você está dentro de uma pequena lateralidade, como acontece aqui. Então, o cara ele compra o candle 30, a ruptura desse candle 30, mas ele ainda vende um movimento de baixa e ele ainda tem a força vendedora presente. A mesma coisa se o cara ele vende, de repente aqui na mínima desse candle 32, ele vem de baixa, exatamente, ele tem uma tendência de baixa, porém os candles anteriores a ele já mostra uma presença de compradores, logo o stick na mínima do 32 tende a não funcionar aqui. Beleza? Então, na verdade, aqui nesse tipo de cenário, você vai buscar comprar as mínimas e vender as máximas. Por quê? Porque você vai estar querendo vender aonde estão, digamos assim, o varejo, onde normalmente o que se aprende a fazer. Você vai querer vender onde eles estão comprando e você vai querer comprar onde eles estão vendendo. Legal? E agora eu te faço uma outra provocação. Quando você se posiciona na compra, você coloca um stop abaixo, esse seu stop ele é uma venda. Se você está vendendo no seu stop do varejo, eu quero comprar o seu stop. Se você está vendendo e é o seu stop, eu quero comprar. Se você está comprando e é o seu stop, eu quero vender. Pensa nisso. E aí, é o que acontece nesse cenário aqui do 42, do 43. Todo mundo que comprou durante o candle 30, durante o candle 29 ou qualquer coisa aqui, ou em tempo gráfico maior, aonde todo mundo colocou o stop, pessoal? Abaixo do candle 29. O que aconteceu quando o preço veio abaixo do candle 29, pessoal? Veio com força, né? E aqui ele deixa o quê? Presença compradora, tanto no candle 43 quanto no candle 44. Tá? A mesma coisa aqui em cima, no cenário lateral. Por algum motivo o cara vendeu em algum tempo gráfico menor aqui, sei lá, esse candle 34, vamos supor. Ele vende aqui e o stop dele é uma compra aqui em cima, nessa região. O que acontece quando o stop dele é acionado? Ele comprou para estopar, o preço vem e dá continuidade, no mínimo aqui, dentro desse cenário lateral, no mínimo. Tá? No caso, como ele vinha de um cenário de baixo, ele ainda tenta dar mais uma pernada para baixo. Tá? Então, vou anotar, cara. Observar o stop dos compradores e dos vendedores. Comprar onde o vendedor vender onde o primeiro vendedor estopou, comprar onde o primeiro comprador estopou, vender stops e comprar stops. Tá aqui. Legal? Espero que isso ajude de alguma forma, tá? Estuda, não adianta eu falar que não é algo mastigado, não é do nada, entendeu? Você não vai absorver isso do nada, você tem que tentar entender essa porra aqui. Tentar entender isso aqui, o que está acontecendo, entendeu? É isso. E aí a gente vai mais longe, tá? A gente vai mais longe. Então, passando. Candle 42, 43, eles vieram aqui no 29, na mínima dele, acionou o stop de todo mundo, fez força para cima. Quem comprou aqui vende. Onde vende-se o varejo, onde o varejo vende, tem compra. Beleza, pessoal? Mesma coisa aqui nesse candle 50, é um outro exemplo, tá? Aqui a gente já estava com o cenário lateral, já podia fazer isso daqui, colocar isso daqui, né? Porque a gente tinha esse topo formado, tinha esses dois fundos formados, né? Legal. O que acontece aqui
nesse candle 50? O cara que está buscando ali continuação, né, que é, enfim, média móvel, tendência é continuação de média móvel, ele vende, de repente, na mínima do 49, ou ele vende no fechamento do 50, ou na mínima do 50. O que que acontece? O preço vai para cima de novo. Aonde? Aonde está o stop desse cara, gente? O stop desse cara ou está aqui em cima do candle 49, ou está aqui em cima desse candle 36. O que que acontece com o preço quando vem acima do candle 49? Vou deixar aqui. Ele tica o candle 49 e vem abaixo um pouco. Só nesse movimento de baixa aqui, já é suficiente para o cara que está entrando, lendo o mercado, entendendo isso, para ele fazer aqui alguma parcial, entender alguma coisa. E aí ele novamente vai observar, opa, mas o mercado está lateral, desde o candle 44 ele vem com uma pernada de alta. Será que vale a pena eu ainda ficar posicionado? Talvez esse cara coloque, né, uma posição mais conservadora, de repente ele quer que esse mercado volte na base da lateralidade ou que dê uma continuidade, tá? Mas esse alvo, ou seja, o que ele vai fazer, tá? É uma coisa que tem que ser decidida depois. O principal é aonde e quando entrar. Legal? E aqui a gente vai de novo. O cara vende, por exemplo, o 55, na mínima do 55 aqui. Só que ele está dentro de um cenário lateral. Por que ele está dentro do cenário lateral? Porque os candles vêm com força aqui. O 51, o 52, o 48, os candles anteriores a ele demonstram uma determinada presença de compradores. Sabe? E aí, novamente, o que, que acontece? O candle 55, digamos assim, a mínima dele é vendida. E aí lá na máxima dele, que é o stop dos vendidos, ou seja, os caras estão comprando aqui para poder sair da operação vendida. Aqui o preço ele tenta e não consegue, falha. Então ativa o stop de todo mundo, aqui novamente vem abaixo. Então se você vende aqui, esse candle 61, em algum lugar aqui, você vai estar vendendo o stop dos vendidos. Ou seja, o cara comprou para sair da posição, você vendeu. Beleza? E aí você vai ter que encaixar isso com algumas outras análises, tá? Que aí não vem ao caso aqui agora, por exemplo, uma WED, enfim, a média maior passando, alguma retração, alguma coisa, tá? Mas somente esse cenário de falhas já é super interessante para que seja estudado, tá? Tá, mas beleza, você explicou desse cenário lateral maior, tá? E agora esse cenário lateral pequeno aqui, ó, que eu vou colocar aqui agora. Como que se opera isso? É a mesma coisa que a gente viu aqui por volta do candle 32 e 33, tá? Se você observa que o cenário está lateral, se você acha que não vai ter um rompimento para algum dos lados, você tem que apostar ao contrário disso. Então, por exemplo, se está lateral e eu vejo esse candle 55 e eu vejo que tem presença de compradores, por que raios eu vou vender esse 55? De repente é melhor eu comprar a mínima desse 55, colocar o meu stop mais lá abaixo da lateralidade e buscar algum alvo pequeno ou alvo maior que seja 1 para 1, ou às vezes até mesmo um alvo menos do que 1 para 1, com risco retorno até negativo, mas com uma porcentagem de acerto muito alta, mas aí vai depender da sua leitura, tá? Vai depender do seu backtest, do seu estudo, se isso encaixa dentro do seu psicológico, tá? Do que você aceita como risco, beleza? Porque aí você vai colocar isso dentro da sua maletinha de ferramentas e vai pelo menos, opa, aquilo ali existe, tá? Então aqui a mínima do 55, a mínima do 54, cara, muita gente comprou pensando nesse cenário lateral para tentar um reteste de topo. E quando vem no topo, observando esse cenário, faz-se a venda. E assim o mercado vai andando. Legal? E aí eu quero chamar a atenção agora, dessa vez. Vamos lá, né? Vamos continuar a história aqui do gráfico. 61. Ticou lá em cima, ativou o stop, voltou para baixo. Veio aqui abaixo, olha só abaixo do 51 o que, que aconteceu. Olha abaixo do 51 o que, que aconteceu. O que, que tem aqui abaixo do 51? É o stop de todo mundo que estava tentando comprar aqui dentro desse período. Entre os 50 e os 61, 63, todo mundo, a maioria,
estava com o stop abaixo do 51. E se um comprado stop abaixo do 51 vendendo para sair fora da operação, se você fizer o contrário dele, você não está posicionado e vê que ele está estopando ali, você compra. Se você compra nesse sentido, porque você está comprando certo, você é premiado. Beleza? Você tem o seu gain. Beleza? Bom, aí aqui agora você tem que entender que essa lateralidade ela existia no intuito de uma continuação de um movimento maior. Tá? Esse movimento maior ele acontece, só que aqui embaixo, no candle 76, acontece novamente a mesma coisa que aconteceu antes, lá no candle 43, em relação ao candle 29. Ele tica abaixo, não consegue passar e volta a subir. E volta a subir lateralizando, igual aqui esse cenário anterior. Tá? Dica, vamos lá. Pega o espaço do candle 29 até o candle 44. Montou esse espaço, agora faz esse mesmo espaço do candle 44 para baixo. Você está vendo que o preço está rompendo, né? Vamos lá. Você tem aqui o 29 e o 44, olha lá, é o mesmo tamanho. Você colocou o mesmo tamanho aqui para baixo. Olha onde o preço para. Tá? Então, esse falso rompimento, o tamanho desse falso rompimento aqui do 29 para o 44, esse mesmo tamanho do 44 para baixo é um ponto de parada, é um ponto interessante para quem está comprando. E quem está comprando está pensando em quê? Ele está pensando que todo mundo que comprou antes está estopando. Legal, pessoal? O cara que comprou o 44 aqui, onde ele está estopando? Aqui. O cara que comprou um gráfico maior lá, de repente lá na superação aqui do 35, onde está o stop dele? Aqui abaixo do 44. Legal, pessoal? O cara que veio comprando aqui, comprou mais aqui, tentando acertar a posição, acreditando numa reversão majoritária de tendência errado. E aí observa esse rompimento, né? Esse preço aqui vindo aqui no 73, 74, 75, rezando, chorando. Onde está o stop dele? Normalmente, aqui abaixo. Tá? Então, se você teve a paciência, se você deixou para comprar o stop do comprador primeiro, do primeiro comprador, você vai estar comprando aqui, no 76, no 77, tá? É isso. E aqui ele monta outro cenário lateral, muito similar a esse primeiro, tá? Onde sombra para cima, sombra para baixo, tenta para cima, não consegue, vem para baixo, não consegue, vai para cima. Tá? Então, sombras, pessoal, sombras, pavios. Tá? O que tem acima e o que tem abaixo do candle. Legal? Observa isso. E aqui, de novo, a mesma situação. Deixa eu pegar aqui a seta vermelha. A mesma situação. O cara que vendeu aqui nesse candle 83, porque ele é um candle bonito, né? Pensando aí que vai ter uma continuidade de tendência fácil, onde é o stop dele? Na máxima do candle 82. O que o preço faz quando vem e testa aqui a região da máxima do candle 82? Ele vendeu, na verdade ele comprou para sair da posição, o preço vem abaixo, pelo menos um pouco. Tá? E aqui o cenário lateral ele se perdura aí até o final do dia. Legal, pessoal? Então vamos lá. Cenário lateral com range curto vai buscar comprar abaixo de barras e vender acima de barras. Tá? Observando o stop dos comprados, o stop dos vendidos, para fazer o que eles estão fazendo ao contrário. Se ele está estopando comprando, você vai vender. Se ele está estopando vendendo, tu vai comprar. Legal? Isso se você observar que o cenário tende a ser lateral. Beleza? Operações laterais, que é mais? Alvo curto. Se você tenta um alvo muito longo dentro de uma lateralidade, o que acontece é que você é estopado. Na maioria das vezes, o seu alvo não é atingido de primeira. Para você conseguir acertar isso, você tem que vir se posicionando. Então, por exemplo, aqui, nesse cenário inicial aqui, por conta dessa força de queda presente anteriormente, o cara quer se posicionar na venda. Ele vende, por exemplo, o 34,
depois ele vende aqui a máxima aqui do 36, e aí ele com essas duas posições ele já consegue eliminar aqui o risco dele nessa falha de fundo, por exemplo. Mas vamos supor que ele não faz isso, ele está com o preço médio dele aqui em cima. Aí ele vê aqui o 61, tenta ir para cima, ele vende mais, né? Mas ele está pensando num cenário maior, pessoal. Ele não está pensando numa operação papo, ele está operando uma situação maior. E aí ele monta uma posição, porque ele acredita que essa lateralidade é uma lateralidade que antecede uma continuação. Lateralidade que antecede uma continuação é o quê? É uma acumulação, tá? Então, é uma acumulação para o preço continuar, beleza? No caso, uma acumulação no baixo, né, para o preço continuar a queda, beleza, pessoal? Então o cara vem montando, ele monta aqui no 34, ele monta aqui no 36, ele monta aqui de repente no 61, o preço médio dele fica aqui nessa metade, ele aguenta um período muito grande, desde meio-dia, 11 horas até 2, 3 horas da tarde, para ele aí por fim ver esse preço caindo, tá? Essa é uma opção, é uma forma, né, de operar a lateralidade que antecede a uma tendência, né, majoritária. E aí, a segunda forma é você esperar essa lateralidade mostrar sinais de que vai romper, né, mas esses sinais muitas vezes são falsos, então isso depende de muita experiência para você pegar na veia, digamos assim. Por exemplo, o cara que pegou esse candle 73, ele pegou na veia, tá? O rompimento dessa pequena faixa estreita para testar o fundo lá. Mas isso depende aqui de uma experiência maior, tá? Então, é isso. Preste atenção nessas frases, preste atenção no que eu falei, estuda, veja onde está o stop de quem vendeu, veja onde está o stop de quem comprou e o que acontece nessas regiões, beleza? Fica aí minha dica de como operar lateralidades. Um abraço, se inscreve no canal, espero que tenha gostado aí do conteúdo.